Olá pessoal do nosso Música é Proparoxítona. Mais uma vez estamos aqui para mostrar um pouco mais da música nacional, da música internacional, das trilhas sonoras, trazendo um pouco aí de entretenimento, saudade e conhecer também como era a música aí algumas décadas atrás. Hoje nós vamos falar de uma trilha sonora de uma novela. As novelas, como todo mundo sabe, globais principalmente, bombavam aí na década de 70, trazendo grandes trilhas sonoras. O grande carro-chefe das novelas eram as trilhas sonoras nacionais e internacionais que bombavam aí nas rádios. Todo mundo aí esperava a trilha sonora. Dessa vez nós vamos buscar lá, há 50 anos atrás, uma novela global que passou lá de julho de 73 a janeiro de 74. Estou falando da novela Carinhoso. Hoje nós vamos abordar aqui a trilha internacional da novela. Tem muito clássico aqui, muita gente legal, que estava começando a despontar, que depois tornaram-se aí grandes ídolos da música mundial. Essa novela aqui de 73, aqui estrelada pela Regina Duarte, pelo Cláudio Marzo, pelo Marcos Paulo, falecido, pelo Erval Rossano, enfim, uma grande novela. Essa novela ela foi baseada num romance, Sabrina Fair, de Samuel Taylor, lá de 1954, um romance, um livro. E aí o Lauro César Muniz, escritor da novela, fez uma adaptação, uma trama lá romântica. Esse livro foi feito um filme em 1954. Foi estrelado na época pelo Humphrey Bogart, pela Audrey Hepburn e pelo William Holden, que eram grandes atores da época, e esse filme estourou aí como chamado Sabrina. Fez muito sucesso na década de 50 com esses gigantes aí do cinema. Muita gente vai lembrar de 1995, foi feito um remake desse filme, também chamado Sabrina, dessa vez estrelado pelo Harrison Ford, pela Julia Ormond e o Greg Kinnear, que eram o trio aí amoroso que se relacionava, uma comédia romântica, 95, eu acho que muita gente vai lembrar desse filme Sabrina aí. Então essa novela ela foi baseada nesse livro lá do Samuel Taylor, Sabrina Fair. Falando um pouco aqui da novela, como eu disse no início, ela projetou aí, ou consolidou aí a carreira de muitos artistas. Só para dizer dois gigantes da música, o Michael Jackson e o Elton John. Temos duas músicas aqui deles. Falando aqui primeiro do Elton John. O Elton John aqui nessa trilha, a música Skyline Pigeon, que a música tornou-se o maior hit do Elton John aqui no Brasil, embora esse hit dentro da carreira do Elton John não é tão assim, não ficou tão popular somente aqui no Brasil, por causa da novela. Tem até uma curiosidade, quando o Elton John veio no Brasil aqui em 95 fazer seu primeiro show, no qual eu estava lá, ele não cantou a música Skyline Pigeon. E aí o público ficou meio invocado, fez algumas críticas porque ele não cantou. E ele declarou que ele não sabia que essa música era tão conhecida assim, mesmo porque essa música não entrava aí nos shows dele, não era tão... não fazia parte da listagem. E ele prometeu que da próxima vez que ele viesse aqui num show único, solo dele, ele cantaria essa música. Ele fez isso depois, em 2009, aqui em São Paulo, que eu também estava lá, e ele cantou lá para fechar naquele bis lá, ele cantou Your Song e cantou Skyline Pigeon, um momento aí histórico dessa música e dessa interpretação do Elton John aqui no Brasil. Mas voltando lá na novela, essa interpretação do Elton John, essa gravação, foi de um single que ele gravou lá em 73, não entrou em nenhum... Essa versão não entrou em nenhum disco oficial do Elton John, mas essa música foi o primeiro sucesso. Na verdade, ele entrou no primeiro disco do Elton John, um disco lá de 1969, esse disco aqui, Empty Sky.
do Elton John de 1969. Aqui ele toca somente num cravo lá, num órgão, né? Então tem uma versão bem legal, bem diferente, que eu vou deixar depois na descrição para vocês verem essa versão aqui. A primeira versão do Elton John aqui, com 21, 22 anos ainda, o primeiro álbum do Elton John. Em 73, ele gravou, como eu disse, esse single e colocou na novela. Daí a música estourou, tocou muito. É a música mais popular, mais conhecida do Elton John aí, aqui no Brasil. É óbvio que a lista de sucesso do Elton John no Brasil aqui é imensa, mas Skyline Pigeon tornou-se um clássico. Então, toda vez que ele vem para o Brasil fazer show, ele é quase que obrigado a cantar essa música. Então, tá aí então o Elton John, naquele ano memorável que ele lançou lá o álbum duplo dele, o Goodbye Yellow Brick Road, que a gente vai falar aqui, que também está fazendo 50 anos. Então essa trilha aí foi bem marcante aí na carreira do Elton, na carreira do público brasileiro. O segundo megastar que tem uma música aqui dele é Michael Jackson. Na época o Michael Jackson tinha lá 15 anos, ele tinha acabado lá de sair, ela já estava lançando um grupo, tá lançando o seu disco solo, ele era do Jackson 5, lá dos irmãos, e ele já começou a fazer a carreira solo aí com 15 anos, nessa música Music and Me. Uma música bem legal, lenta também, então dá um início aí da carreira do Michael. Depois todo mundo, óbvio, lembra da consagração dele, mas nessa época já fazia bastante sucesso, só para citar esses dois aí. Temos um outro também, que a gente falou aí umas semanas atrás aí, algumas semanas, que é o Stevie Wonder. Stevie Wonder também tem uma música aqui, apesar de aqui não é cantada pelo Stevie Wonder, que é uma música também que fez bastante sucesso, For Once of My Life, um sucesso lá do Stevie Wonder de 68. Aqui ela foi gravada por um grupo musical de rhythm and blues, e soul music, principalmente soul music, lá na época da Motown, na década de 60, e entrou para a década de 70 o Gladys Knight de Pips. Gladys Knight também é uma cantora também incrível, uma vozeirão, muito legal. Eu vou deixar aqui então For Once of My Life, que era tema lá do casal lá, o Cláudio Marzo e a Regina Duarte, na época. Então vocês vão poder ouvir aí, muita gente aí, os cinquentão aí, vão lembrar aí dessa gravação da Gladys Knight também, de Pips, que é muito legal. For Once of My Life. Muito legal essa música também. Então, estão vendo já que é uma trilha assim, que tem bastante coisa legal. Depois também tem um cantor aqui que na época, o Paul Bryan, que na verdade era um cantor brasileiro, repetindo, né, aquilo que a gente fala, que naquela época tinha muito cantor brasileiro que usava um nome em inglês para poder gravar em inglês. A música brasileira, a música inglesa era muito frequente, fazia muito sucesso aqui. E o Paul Bryan gravou a música Window. Ele tinha gravado a música Listen, que fez parte da trilha sonora Bem Amado também, naquele mesmo ano. E o Window é a música desse álbum aí. O nome dele era Sérgio Sá, era um músico brasileiro. Infelizmente ele já faleceu, ele faleceu em 2017, aos 64 anos. O Sérgio era um grande musicista, compositor, tinha uma voz legal. Vocês vão poder conferir aí o Paul Bryan ou o nosso querido Sérgio Sá. Muito querido aí entre o meio artístico da época, um cara muito competente. Outra música que a gente vai colocar aqui, que é uma música orquestrada, uma música foi gravada por uma banda. Na verdade era uma orquestra que se formou dentro da Som Livre. A Som Livre, como todo mundo sabe, é a gravadora lá da Rede Globo que montava lá as trilhas sonoras. O Guto Graça Mello, que era o grande produtor musical, escolhia as músicas e tal. E ele organizou aí, montou aí uma orquestra chamada a Free Sound Orchestra. E numa tradução literal é a Som Livre, né? Uma orquestra Som Livre, que é a mesma orquestra lá de dentro da Rede Globo. Muitas novelas da época, eles faziam as trilhas até para ser temas lá dos protagonistas das novelas, né? Das tramas, e acabava fazendo alguma música aí. E as músicas geralmente faziam muito sucesso, tocavam e eles inseriam dentro da trilha. Então, tem um monte de músico aí de primeira qualidade dentro dessa orquestra aí, a Free Sound Orchestra. Aqui a música Free for All.
Então, aqui nessa novela de 73. Agora tem outras novelas aqui que a gente acabou até já citando aqui em outras oportunidades, outras trilhas. Outra música também, outra cantora que aparece de novo aqui, é uma cantora francesa, também muito legal, a gente já mostrou ela lá na Selva de Pedra, em outras novelas, é a Françoise Hardy, uma belíssima cantora, do ponto de vista de mulher, uma bela mulher, ela era atriz, ela era modelo e ela cantava, fez muito sucesso. Aqui ela gravou a música La Crèbe, muito legal também, a Françoise Hardy, que fazia sempre muito sucesso, e nas trilhas eles colocavam música em inglês, música francesa, música italiana, que estava muito em alta na época, eles colocavam muito essas músicas aí. Depois eu tenho a música Ri, que é o de um grupo assim pouquíssimo conhecido, é o de um grupo que inicialmente era um conjunto de música gospel, né, umas músicas assim gospel. Vocês vão perceber que ela tem um estilão de música gospel mesmo, fala mesmo daquela coisa assim bem assim cristã e tal. Muito legal a música, muito animada, da Family Child, que é o Ri. Vocês vão poder dar uma olhada aí também, é bem legal. Essa música foi gravada pela Vanusa, uma cantora da década de 70, lá, que a gente já comentou dela aqui. Era uma excelente cantora, nos deixou até há pouco tempo. E ela gravou também essa música Ri aí, na época lá do início, lá do Globo de Ouro, que era aquele programa dos anos 70 que tinha na Rede Globo também, muito famoso, que tinha muita audiência, então Ri, também gravado pela Vanusa na época. Mas aqui é a Family Child que canta essa música aí, muito legal. Temos também a música Gary. Gary é uma música gravada por uma dupla, o Jack e Jill, que na verdade também eram dois cantores, um casal aí de cantor brasileiro. O Jack era o Walter Montezuma, que era um cantor que fez algumas trilhas, multi-instrumentista, compositor, fez arranjo para um monte de gente, um belíssimo cantor também, cantava muito bem. O Walter Montezuma, que é o Jack, e tinha também aí a Jill, que era uma cantora também, Rosa Maria Collin. Rosa Maria Collin é uma cantora de jazz, de blues, brasileira, que cantava muita música norte-americana, uma cantora negra assim, maravilhosa, cantava muito bem, Rosa Maria. Acho que muita gente vai lembrar dela cantando California Dreaming, lá do final dos anos 60. Ela fez muito sucesso, e aqui ela usava o nome de Jill, então Jack e Jill cantando Gary, uma música bem legal também, vale a pena vocês conferirem lá na nossa descrição lá embaixo. Falando ainda de cantores brasileiros que cantavam em inglês, a gente vai voltar a falar aqui do Christian, que também tem uma música aqui que faz parte da trilha sonora. O Christian, acho que todo mundo lembra aí, o pessoal de hoje aí sabe da dupla sertaneja Christian e Ralph, o irmão dele, duas vozes assim afinadíssimas. E na década de 70 o Christian cantava em inglês, né? Muito sucesso e tal. E aqui, For Better, que é um sucesso aí do Christian, na época ele não cantava com o irmão, ele cantava sozinho em inglês, só que ele era brasileiro. E depois ele formou dupla sertaneja aí, fez muito sucesso aqui no Brasil. Então, fica aqui essa postagem dessa trilha sonora da novela Carinhoso, que vai baseado num livro lá, num romance de 1900, na década de 50. E aí, essa novela fez muito sucesso, a trilha sonora então, como vocês puderam ver, tem muita gente boa aí que estava despontando, aí um pessoal muito legal. Vou deixar aí na descrição essas músicas, algumas versões também diferentes, para que vocês possam checar. Quem viveu essa época vai se lembrar com certeza. Eu lembro muito bem dessa novela, eu ainda era criança, mas a gente assistia e ouvia muito trilha de novela. Então tá aí essa trilha que está fazendo aí 50 anos aqui no nosso canal, e eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Um grande abraço a todos, curtam aí na descrição, aí embaixo aí no mais, os links dos vídeos para vocês poderem lembrar aí desses grandes sucessos. Um grande abraço a todos e até a próxima.